Você sabia que os pais são sacerdotes do lar? Eles devem não somente falar de Deus para os filhos, mas principalmente falar de seus filhos para Deus. O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família e hoje quer nos ensinar algo a mais para vivermos uma vida de constante vitória em família. Vamos a mais um estudo do Dr. Dick Woodward com o pastor Edson Bruno. Muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Hoje estaremos caminhando um pouco mais nos princípios bíblicos para um casamento equilibrado. Quando as pessoas respondem nossos questionários, a maioria volta com perguntas referentes ao divórcio. O que especificamente as pessoas querem saber sobre o divórcio? Às vezes, quando as pessoas aceitaram Jesus, já tinham se casado 3 vezes antes de aceitar a Jesus. Então, quando se convertem, depois de 3 casamentos, têm filhos espalhados por todo o país. O que fazer? Eu gostaria de dedicar um estudo só para esse assunto. Casar e recasar. Essa é uma pergunta que merece atenção. O texto bíblico que lemos no estudo anterior não é o único texto no Novo Testamento a tratar do divórcio. Jesus sempre passou a lei de Deus pelo crivo do amor de Deus antes de aplicar essa lei na vida das pessoas. Eu vou repetir. Jesus sempre passou a lei de Deus pelo crivo do amor de Deus antes de aplicar a lei de Deus na vida das pessoas. A diferença entre Jesus e as autoridades religiosas é que os religiosos perdiam de vista o fato de que toda a lei de Deus veio do coração dele, cheio de amor pelo homem. O objetivo de toda a lei de Deus é expressar o seu amor pelo homem. Deus quer que vivamos da melhor maneira possível. Foi por isso que Ele nos deu Sua palavra. Sua intenção nunca, com todas essas regras, não foi ver a nossa infelicidade. Deus quer que sejamos felizes. Há um propósito para cada uma das leis de Deus nas Escrituras, que é o bem-estar do homem, porque Deus o ama. Agora, os fariseus, a autoridade religiosa daquela época, tinham perdido esta visão e simplesmente impunham a lei sobre as pessoas. Mas Jesus nunca desviou o ponto de vista correto. Ele sempre perguntou: por que Deus fez esta lei? De que maneira aquela lei expressava o amor de Deus pelo homem e o interesse dele pelo seu bem-estar? Por exemplo, o propósito da lei do casamento e da família é que tenhamos um lar cristão. Não é bom que o homem esteja só. Aqui a palavra homem é usada genericamente. Não é bom para o ser humano estar só. Deus afirma que tem prazer em colocar uma pessoa somente em família. Ele não quer que estejamos sós. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Deus quer que estejamos em família. Logo que eu mudei para onde moro hoje, eu era um homem só. Também tinha muitas dívidas a pagar e andava no vermelho. Eu era o homem mais solitário da face da terra. No livro de Gênesis, vemos que quando deixou sua casa, Jacó também era um homem só. Mas depois de 20 anos, quando voltou, cruzou o mesmo riacho que tinha cruzado quando saiu de casa, mas agora ele tinha mulheres, filhos, rebanho, gado, e ele disse: quando cruzei este riacho não tinha nada, nada além de um cajado em minhas mãos. Agora Deus fez de mim um homem com uma grande família. Agora Deus fez de mim, sim, uma grande família. É realmente algo impressionante quando temos a família. Assim diz o nosso professor Dick. Faz pouco tempo, nós tivemos em casa uma reunião de família com nossos 5 filhos e seus esposos, esposas e filhos. Hoje somos em 15 pessoas. Eu tenho que falar uma coisa. Desde que pus os olhos em minha mulher, nunca mais fiquei sozinho. Assim que cheguei na cidade, fui para uma igreja que tinha um coral no qual a minha esposa cantava. A minha irmã regia o coral. Jenny tinha um cabelo ruivo, alaranjado, que brilhava quando a luz batia nele. Ela parecia um anjo. Uma voz falou dentro de mim: antes de deixar esta cidade, você vai se casar. Há muito tempo que eu andava de uma cidade para outra. Mas uma noite, eu vi uma moça e pedi a um amigo que nos apresentasse. Foi então que conheci a minha esposa. E para que ela não achasse que eu era muito apressadinho, esperei até o segundo encontro para pedir-lhe em casamento. Desde que a conheci, nunca mais me senti só. É isso que Deus quer. E não só para mim. Ele quer isso para todo mundo.
Portanto, eu não acho que Cristo aprove a atitude de pegar uma lei criada para dar um lar feliz para as pessoas e usá-la para impedir que tenham este lar. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês daqui a alguns estudos, quando nós gastarmos um programa inteiro sobre este assunto. Portanto, de acordo com Jesus e Moisés, o casamento é um laço providencial. É necessário que esse laço seja permanente. Mas ele também é exclusivo. O laço de casamento entre um homem e uma mulher é exclusivo em dois sentidos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. O casamento exclui os pais. Isto não quer dizer que não possamos ter um bom relacionamento com eles. Isso simplesmente quer dizer que você não mora mais na casa de seus pais. E se você é uma mulher, seu pai não é mais o seu cabeça. Ele não é mais sua cobertura, o marido é. Quando você se casa, é bem diferente. Alguém já disse, não sei em que se baseou que a principal causa do divórcio é a família. Eu sei que as famílias podem se intrometer e atrapalhar. Mas não se as pessoas entenderem essa exclusividade. Por isso, um homem deixa seu pai e mãe e aí se une à sua mulher. Ele exclui o relacionamento que tinha antes com os pais. Nesse sentido, é exclusivo. Promete que amará, protegerá na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Jesus disse que o casamento é como um contrato entre um homem e uma mulher, e está baseado na exclusividade. Quando essa exclusividade é violada, o contrato de casamento pode ser considerado nulo. Não quer dizer que o será obrigatoriamente, mas pode ser. Deus não planejou este relacionamento para que um dos parceiros viva com alguém que não viverá o relacionamento com exclusividade. Não é isso que Deus quer. Você não precisa fazer isso. Se a outra pessoa não vai viver esse relacionamento com exclusividade, então você já pode considerar o contrato nulo. De acordo com Jesus, este é um laço de exclusividade. Nunca vou me esquecer de uma sexta-feira, quando recebi a visita de um homem. Era outono. Ele trabalhava em um hotel perto da igreja onde eu pastoreava. Ele conheceu uma moça no verão e dizia que a amava muito. Quando o verão acabou, ela voltou para a escola, mas o visitava sempre que podia. Em um final de semana, ela não veio. Ela ligou para ele e disse que não iria mais vê-lo, não. Aquele homem estava no meu escritório chorando. Ele estava muito magoado, ele só chorava, na verdade. Ele disse que, para uma relação como aquela, com sentimentos tão profundos, deveria haver algum tipo de proteção. Ele não queria ter colocado tanto sentimento em algo tão inseguro que acaba com a simples fala de alguém dizendo que não vai mais vê-lo e, enfim. Deus não quer que você fique inseguro em uma relação tão íntima como esta. É nisto que a exclusividade está baseada. Outro ponto que quero levantar, baseado na citação que Jesus fez de Moisés, é que o casamento é uma relação abrangente. Deus criou a lei de copulação para os animais, diferente da dos homens. Os animais copulam e só, mas no casamento Deus quer que seja como Salomão descreveu. Salomão era sábio e com suas 700 mulheres e 300 concubinas, tinha certa experiência na área, pelo menos eu acho. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, muitas pessoas acham que ele estava fazendo uma observação sobre o casamento quando disse que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma corda de 3 fios é difícil de ser quebrada ou arrebentada. Acredita-se que Salomão pensava no casamento quando disse isto. Podemos fazer a seguinte aplicação. Podemos dizer que quando Deus planejou esse laço, que é providencial, permanente e exclusivo entre o homem e a mulher, ele quis que fosse uma união do espírito e que a profundidade dessa unidade fosse expressa através de um relacionamento físico. Em outras palavras, os planos de Deus é que haja uma comunicação mais profunda, que haja, na verdade, comunhão, que os seus espíritos tenham comunhão. E o casal deveria se comunicar e ter comunhão, coabitando. A forma mais profunda de comunicação que existe é o sexo entre 2 pessoas casadas. Esse foi o plano de Deus, que sexo fosse a comunicação, a expressão da unidade da mente e do espírito. Agora cheguei no ponto que queria. Eu tenho um pedaço de madeira esculpido. É uma linda peça feita por crentes africanos. O único lugar onde você consegue uma peça como esta é na África. Nela está encravada uma frase impressionante que ilustra o plano de Deus para o casamento.
Eu chamei de o cordão de 7 dobras do casamento. A figura é de um homem e uma mulher ligados de forma inseparável, como se fosse um. A palavra que está acima deles é unidade. Mas em que sentido eles são um? Será que é só por causa do relacionamento sexual? Não, claro que não. Há muito mais nesse laço que chamamos casamento. Estou apenas aplicando o que Salomão e Jesus disseram. Para mim, o casamento é um cordão de 7 dobras. Voltando à escultura da madeira, todos os laços são duplos, como se fosse uma rua de 2 mãos. Os laços entram e saem do homem e da mulher. O primeiro laço está em suas cabeças. Em cada uma há um laço. Considero este o laço espiritual que é o fundamento da unidade. Podemos dar a seguinte interpretação ao cordão de 3 dobras. O fio do centro é Jesus Cristo. O marido é um fio e a esposa outro, os 3 formando esse cordão de 3 dobras com Cristo Jesus. É como se fosse um triângulo com Deus no topo, o homem à esquerda e a mulher à direita. Tem um versículo para esse triângulo. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Esse é um conselho de Paulo, quando escreve sobre o casamento. Vamos estudar 1 Coríntios 7, porque esse capítulo é considerado o capítulo do casamento da Bíblia. Na primeira parte do capítulo, encontramos conselhos sobre relacionamento sexual para um casal cristão. Ele afirma que o casal pode se separar sexualmente por algum tempo. Ele começa dizendo, não se recusem um ao outro. Isso quer dizer, nunca rejeite uma relação sexual com o outro, o que significa que as dores de cabeça não estão na Bíblia. Sabe como é aquele tipo de coisa? Estou com dor de cabeça hoje. Hoje eu estou tão cansado ou cansada. Isso não está na Bíblia, não. A única justificativa aceitável na Bíblia para dizer não é um acordo mútuo de separação por um tempo para que o casal dedique-se à oração e ao jejum. Quer dizer que o laço espiritual não é apenas o casal que ora junto e fica junto. É maravilhoso orar junto, mas o texto não está dizendo que o casal que ora junto permanece junto. Ele está dizendo que o relacionamento mais íntimo entre o casal não é o relacionamento entre os parceiros. O relacionamento mais íntimo é o seu relacionamento com Deus. E isto é sempre individual e pessoal. Você não faz isso com outra pessoa. Ninguém aparecerá no dia do julgamento ao lado do marido da esposa. Você se apresentará sozinho. O seu relacionamento com Deus é sempre individual. O que o texto está dizendo é que se você realmente quer ter um casamento forte, então ande individualmente com Deus. Se o homem tem uma fé forte e está em comunhão com Cristo, se anda em espírito com Deus, a sua mulher também, então, quando eles se unem, tem algo em comum que os une muito. E esse é o laço espiritual. Nós vamos ficando por aqui hoje. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.